Se você está buscando aí na internet, e muita gente está buscando aí na internet, coisas do tipo zumbido espiritual, se o zumbido no ouvido direito ou esquerdo é perigoso, e qualquer coisa do tipo, assiste esse vídeo com atenção. Sabe por quê? Porque existem fatos e dados sobre o zumbido no ouvido que você precisa se dar ao trabalho de conhecer para não cair nos golpes do zumbido no ouvido aqui na internet. E os golpes não são poucos. O que você mais vai ver quando você buscar zumbido no ouvido aí nas redes sociais, nos buscadores, são falsos suplementos para zumbido no ouvido, falsas gotinhas para zumbido no ouvido, falsos tratamentos para zumbido no ouvido, falsos especialistas em zumbido no ouvido. Tem tudo que vocês possam imaginar na internet. Por quê? Porque o zumbido, ele é atordoante, especialmente para aquela pessoa que nunca teve zumbido no ouvido. E o que acontece? A pessoa atordoada, ela fica desesperada, ela quer resolver o seu problema. E muitas vezes as pessoas estão dispostas a pagar o que for para isso. Elas querem só uma cura milagrosa, uma solução instantânea para o zumbido no ouvido. E eu lamento ser a portadora de más notícias, mas isso não existe. É mais complexo do que parece. Então eu quero te fazer um alerta para você que está assistindo esse vídeo, para que você entenda que milhões de pessoas no mundo sofrem com zumbido. O zumbido não é uma doença, ele é o sintoma que alguma coisa está acontecendo com você. Então, em vez de focar em resolver o sintoma, você tem que resolver ou tentar resolver na medida do possível o que está causando este sintoma. E a primeira dica que eu posso te dar, e eu tô falando como uma pessoa que tem 42 anos, zumbido no ouvido 24 horas por dia, desde os 6 anos de idade, que já teve todos os graus de surdez, já usou aparelho auditivo, fez implante coclear, que a maioria esmagadora dos casos de zumbido no ouvido estão ligados a uma perda auditiva. Ok? Isso significa perda auditiva igual surdez. A surdez tem graus, leve, moderado, severo e profundo. Então eu acredito eu, que muitas pessoas não entendam assim, isso, porque acham que surdo é só quem não ouve nada. Então, se você tem um zumbido no ouvido, mas você ainda escuta muitas coisas, você não é surdo. E não é isso, gente. A surdez tem graus. Pelo fato de que a maioria dos casos de zumbido no ouvido é ligado a uma perda auditiva, porque a perda auditiva não tratada, ela faz misérias com o seu cérebro. O seu cérebro precisa de acesso aos sons. E quando esse acesso aos sons é bloqueado por uma perda auditiva, o seu cérebro sofre inúmeros prejuízos, tá? E uma das coisas que acontece é o zumbido no ouvido. Por isso que vocês precisam entender que saúde auditiva é saúde cerebral e que se você ficar parado, sentado, querendo tomar cápsulas milagrosas, sem ir ao médico, sem fazer nada, sem tratar a sua surdez, se o seu zumbido for causado por uma perda auditiva, ele só vai piorar. E eu não recomendo que você faça isso. Então, devido aos dados, a maioria dos casos de zumbido tem ligação com surdez. A primeira coisa que uma pessoa minimamente esclarecida vai fazer no processo de investigação do seu zumbido no ouvido é ir ao médico otorrino especialista em surdez. E a maioria das pessoas não faz isso, por incrível que pareça. As pessoas ficam caçando cura caseira que não existe, técnicas daquele maluco que fica ensinando impropérios aqui no YouTube, nas redes sociais, como você espanca o seu zumbido o seu ouvido para que o zumbido diminua. Eu fico assim escandalizada com as coisas que eu vejo. Todo dia tem um remédio falso novo. Eu não vou falar os nomes aqui, mas qualquer remedinho, cápsula, gotinha, que tiver algum nome sugestivo relacionado a zumbido e som e tudo mais, vocês são suficientemente inteligentes para saber de quais eu estou falando, é só fazer uma pesquisa sobre zumbido no ouvido e ver o que aparece na parte do shopping aí, e nos anúncios patrocinados e tal. É tudo golpe. Então, para que você vai arriscar a sua saúde? Faça o que deve ser feito. Primeira coisa, o zumbido no ouvido. Primeiro passo, mais óbvio de todos, porque estamos falando de números, dados, ciência, estatística. Procurar um médico otorrino. Dê preferência, para você não perder o seu tempo, que seja especialista em surdez, ok?
E aí você vai fazer um check-up auditivo e aí você vai descobrir se você tem uma perda auditiva. Se você tiver uma perda auditiva, eu recomendo, assim, fortemente e insistentemente para que você trate a sua perda auditiva. Porque se você não tratar, o zumbido só vai piorar. E à medida que a surdez vai progredindo e você não trata, você vai tendo outros prejuízos aí em todas as esferas da sua vida, mas em nível cerebral, muitos, principalmente porque você começa a entrar naquela que muita gente fala assim, eu escuto, mas eu não entendo, porque você está perdendo a sua capacidade de processamento auditivo central. Então, tem muita ciência envolvida, só que as pessoas não se dão ao trabalho de pesquisar, de estudar, porque realmente é mais fácil clicar aqui e pagar R$300 num remedinho falso, tomar durante 3 meses e rezar esperando que o zumbido suma. Ele não vai sumir, não é assim que funciona, ok? Então, assim, outras causas de zumbido no ouvido, até ontem eu fiz um post aqui, se você é novato, vai para o site cronicasdasurdez.com, tem muitos posts sobre zumbido no ouvido lá, inclusive tem um post que relata toda a minha experiência com o zumbido no ouvido, que eu tenho aí décadas de experiência, tá? Então, assim, zumbido no ouvido pode ser causado também pelo envelhecimento, por doenças e condições médicas, como, por exemplo, distúrbios neurológicos, tá? Neuropatia auditiva, problemas cardiovasculares, hipertensão arterial, aterosclerose, ATM, que também é uma coisa muito comum, aquela disfunção temporomandibular. E aí você vai ter que ir num dentista especializado nisso para descobrir se o seu zumbido é causado por isso. Mas comece pelo mais óbvio, que é a perda auditiva. Disfunções metabólicas, como diabetes, hipotireoidismo, hiperlipidemia, várias coisas. Tem um post bem completo. Um dia eu recebi um material incrível de um cara, um gringo, que é um grande especialista mundial em zumbido no ouvido. Ele está aposentado agora, mas já publicou aí suas centenas de estudos e tudo mais, onde ele fala sobre tudo que você possa imaginar do zumbido, sem mentir, sem enganar, falando a verdade, com base em estudos, em dados e fatos. Traduzi tudo, coloquei lá no Crônicas da Surdez. Esse post se chama Os Tratamentos Essenciais do Zumbido no Ouvido. Leia com calma, com atenção, para você não cair em golpe, para você não cair em narrativas que as pessoas falam. Eu canso de ver propaganda de aparelho auditivo que diz que vai curar ou amenizar o seu zumbido. E você tem que entender o seguinte, se você tiver um zumbido causado por uma surdez neurosensorial, você pode usar aparelho auditivo, você pode usar implante coclear, ele não vai curar o seu zumbido, mas ele vai te dar os sons de volta durante a maior parte do seu dia, enquanto você estiver com os seus aparelhos. E enquanto você estiver com os seus aparelhos, o seu cérebro vai prestar atenção a todos os outros sons da vida e não vai focar obsessivamente no zumbido, tá? Outros motivos pelos quais você pode ter zumbido: problemas na coluna cervical, uso de certos medicamentos, tá? Trauma craniano, às vezes estresse e ansiedade. Então, assim, as causas podem ser inúmeras, tá? Mas o mais importante é fazer uma investigação e tentar descobrir a causa para tratar a causa. Ok, gente? Se você tem zumbido no ouvido, se você quer conversar com pessoas que têm zumbido no ouvido, fica o convite para que você venha para o Clube dos Surdos que Ouvem. São milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil. Boa parte das pessoas que tem lá sofrem com zumbido no ouvido. E vão poder te ajudar fazendo seus relatos pessoais e seus alertas pessoais também, para que você não compre remedinhos falsos, não vá a falsos especialistas, não fique perdendo seu tempo andando em círculos em vez de fazer o que tem que ser feito, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí que eu tento responder.